Um bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Bom dia. Bom dia. Que a paz de Deus esteja conosco neste momento, a fonte criadora, nessa manhã agradável de sábado, como também da nossa querida Rosa Mística de Nazaré Maria, daquele que foi e sempre será o nosso caminho, verdade e vida, o Neico Rabida da Galileia, a cúpula espiritual do Instituto Espírita Cidadão Mundo, aqui em sua matriz, no Instituto de Previdência, aos nossos mentores individuais, enfim. Todos nós que busquemos as nossas ascensões nos dois planos evolutivos da vida, tanto o espiritual como também o material. E que possamos unir as temáticas que aqui já trabalhamos antecipadamente antes deste nosso bate-papo. E busquemos sairmos um pouquinho melhores do que quando adentramos no portão para dentro desta casa, porque é o grande desafio transcendente que cabe a cada um de nós nesse final de transição planetária, final de segundo nível de estágio evolutivo de um orbe em qualquer canto deste universo, provas e expiações, e assim rumemos a nossa busca incessante da felicidade relativa, jamais absoluta na condição de criaturas. Então o convite que farei, queridos irmãos e irmãs, junto com os que nos apoiam aqui, aonde nós não os enxergamos com os olhos físicos da carne, está sim este tema atrelado a uma das obras que tanto nós estudamos, não só nesta casa, mas nas casas a qual eu levo, reconduzo o Evangelho de Jesus, atrelado à nossa querida codificação kardeciana, sim, a terceira obra, que inclusive foi lida pela irmã Rosa em uma outra lição, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, sim, publicado em sua primeira edição lá nos idos de janeiro de 1864. E estamos próximos ali do início dessa obra, já que ela é composta de 28 capítulos. Sendo esse último uma coletânea de preces espíritas, construído pelo nobre codificador da doutrina qual nós o conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivail. Vamos trabalhar aqui consciencialmente com o capítulo 7, itens 11 e 12. O título do capítulo: Bem-aventurados os pobres de espírito. E estes dois itens, o orgulho e a humildade. Duas palavras, dois significados, duas situações que precisamos trabalhar a cada dia que passa, se quisermos ascendermos em nosso campo evolutivo nas duas dimensões. Sim, a primeira palavra, buscando desvencilhar-nos de uma vez por todas dela e las trabalhando, para que não mais as nutramos tão pouco, reverberemos ao próximo onde quer que estejamos, interagindo no campo evolutivo. E a segunda é transcendente. Faz com que busquemos esse amor aqui de forma direta ou indireta que acabamos de ouvir das lições anteriores, e assim potencializemos. Pois é dando que se recebe, é fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, e de que o plantio é viver a colheita necessariamente há de ser obrigatória, que faremos com que ascendamos ao próximo nível de estágio evolutivo, que há de ser o mundo de regeneração. Não é assim que esses queridos irmãos ao que tanto nós estudamos nos 6 dias da semana nos ensinaram, nos materializaram por meio da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, aproximadamente já 500 obras publicadas, seja por Emmanuel, aproximadamente 200 obras publicadas só por Emmanuel, por meio de Chico Xavier, ali o nobre Chico Xavier, como também Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira, com mais de 250 obras também publicadas. Então sim, ferramentas alicerces para que cresçamos, nós as temos neste momento. Mas estamos tendo ouvidos de ouvir, olhos de ver, em mãos de agir, que é o que faz-nos a seres melhores dentro do nosso campo de simplicidade, de humildade, de limitações. Será que estamos depositando no nosso gasofilácio consciencial, como fez aquela querida irmã na parábola do óvulo da viúva, colocando aquilo que ela tinha mais de coração, de baixo para cima e de dentro para fora, em benefício da fonte criadora que é Deus? É o grande convite para que atinjamos esta objetividade transcendente desta segunda palavra. Humildade, simplicidade e outras mais merece que nós as trabalhemos. Lembra que eu disse que nessa obra nós temos 28 capítulos? Vejamos que do 1º ao 27º sempre teremos
as pontuações iniciais do codificador de Allan Kardec, mas sempre no feixe de cada capítulo vem as instruções dos Espíritos, daqueles que, pedindo a voluntariado de Jesus, fizeram na questão de falange do Espírito da Verdade ampliar-se ainda mais aquilo que Kardec pesquisou junto com outros trabalhadores, não só lá no país França, mas em outros mais, para que a partir de 18 de abril de 1857, sim, a terceira revelação, o Consolador prometido, aqui materializasse nosso orbe. E assim foi, sim. Então, bem-aventurados somos todos nós que estamos tendo essa oportunidade ímpar de ascendermos consciencialmente em nossas obrigações. Não é fácil, mas colocamos em nossas consciências, antes de voltarmos atualmente nestes corpos físicos, que tínhamos condições mínimas para que assim houvêssemos ao longo de nossa encarnação, tendo a oportunidade de as desenvolvê-las, de as potencializá-las, e é o que convidarmos a este capítulo e esses dois itens, para que assim o façamos. Então, sim, estes dois itens, 11 e 12, trabalharemos com as instruções dos amigos espirituais. Qual será o querido irmão que já nos traz um conhecimento inicial acerca deste capítulo? Lembrando que em alguns pontos, alguns identificam-se, outros não gostam de identificar-se, não adotam um pseudônimo. Mas está tudo certo, o importante é o conteúdo transcendente e límpido que está vindo, que interiorizemos em nossas almas imortais e osajamos ao longo dos milênios das sucessivas reencarnações. Vamos fazer então este irmão que sim pode identificar-se na condição de Lacordaire, na cidade de Constantina, um ano antes da publicação desta obra, 1863, nos afirmando: aos pobres de espírito que outrora viveram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Somos espíritos eternos, não somos corpos físicos, estamos em corpos físicos. Já tivemos sucessivas encarnações, tantas outras no futuro ainda haveremos de ter. Sempre ocorreu, ocorre e ocorrerá para toda a eternidade o intercâmbio entre mundos. Haja vista o convite do Espírito Manuel Filomeno de Miranda da quadrilogia 4 obras intitulada Transição Planetária, demonstrando-nos que sim, desde a década de 70, aportam-se por meio da reencarnação seres mais evoluídos da constelação das Pleiades, no sistema quádruplo de planetas de Alcione. Temos inclusive vídeo de Valdo assim afirmando sobre esta informação e outras mais. Então, estes que do passado muito contribuíram, os que hoje estão contribuindo no presente e outros mais que contribuirão no futuro, fazem a parte deles, porque passaram por desafios cruciantes como nós estamos passando agora, neste atual momento, de guerras, corrupção, mentira, fome, adultério por meio de pensamentos ou atos concretizados, outras mais mazelas que aqui poderíamos citar e que nós advisamos por meio dos meios de comunicação, como também no nosso dia a dia, no nosso interagir com o nosso semelhante. Então, esse esclarecimento transcendente faz-nos cônscios de que eles não podem fazer por nós, tampouco os nossos mentores individuais, mas sim nós, porque ninguém o fez por eles, senão eles não evoluiriam, não estariam em patamares mais ascendentes rumo ao universo, às muitas moradas da casa do Pai, como um meigo Rabi da Galileia assim nos afirmou há pouco mais de 2000 anos atrás. Cabe ou não? Apenas e tão somente a nós melhorarmos a cada dia que passa. Será porque esse querido ser estelar afirmou-nos que todos nós somos deuses, que poderíamos fazer tudo o que ele fez e muito mais, apequenando-se assim para que nós, em espírito, por meio das sucessivas reencarnações, engrandecêssemos em nossos esforços individuais, agindo em prol do todo e revertendo-se ao nosso próprio favor. É dando que se recebe, assim ele afirmou, e assim sentimos em nossos seres imortais. Essas primeiras informações deste item 11, capítulo 7, já nos demonstram que a responsabilidade é nossa, que apenas então somente responderemos pela nossa consciência do que eu fiz de errado, em abandonando essa última encarnação, mas também o que eu fiz de bom, e nesse longo espaço de tempo, o que eu deveria ter feito de bom em prol
da amenização das dores e sofrimentos dos meus semelhantes, porque sim, afirmam-nos os irmãos espirituais, não basta que não façamos o mal, é imprescindível que construamos o bem. Estarmos numa ociosidade ou inertes, mas não fazendo mal, é ou não está em desacordo ou está parcial para com a lei da fonte criadora Deus. Já temos essas respostas em nossas consciências. Então, potencializemos-as em nosso dia a dia, para que não enfrentemos o choro e o ranger de dentes, que há de fazer com que essa primeira palavra do título do slide mestre que estamos trabalhando, o orgulho, que esta obra também afirma que é uma das maiores chagas da humanidade, não só lá no século XIX, da publicação dessa obra, mas atualmente século XXI, o terceiro milênio, e há de ser ainda nas próximas décadas e séculos, ainda que atinjamos os degraus iniciais do mundo de regeneração, afirmo-vos que sim, porque tudo é gradual, é gradativo. Não basta que mereçamos nas próximas décadas reencarnar na Terra, nos degraus iniciais do mundo de regeneração, mas precisaremos manter-nos aqui. Assim é até que atingimos o 5º nível de estágio evolutivo, após esta mesma obra, no capítulo 3, item 4, afirma-nos que existem são os mundos celestes e divinos, onde os Cristos planetários, arcanjos, anjos, serafins, ali podem, porque são mundos transitórios, entrar e sair a hora que eles queiram. Não, por exemplo, como nós aqui na Terra, mundo prisão, mundo escola, expiação do pretérito e provações para que cresçamos, aceitamos e mantenhamos nos propósitos reais. Se assim os estivermos construindo, estamos mesmo realmente construindo propósitos para a posteriori? Será que precisamos desencarnar? Rever tudo o que deveríamos ter visto e feito aqui no campo da terceira dimensão, no campo físico, para que depois tracemos novos objetivos? Não, afirmo-vos que não. Hoje, no agora, em loco, no já, transformando-me. Independentemente de quem aqui esteja à frente, seja nas exposições, seja nos cursos, o conteúdo é o que faz-nos transformar-nos em seres melhores. Se da porta para fora assim já os empreendermos dentro de casa, com as pessoas estranhas nas ruas, no ambiente profissional, porque cada cabeça é uma sentença, cada um de nós está em um estágio evolutivo, no intelecto e na moral. As duas asas que afirmam os irmãos espirituais, que nós as levaremos e as construiremos por meio das sucessivas reencarnações, aonde quer que nós estejamos. Uma única frase de Lacordaire em Constantina, olha o que faz com que possamos já reverberar em nossos espíritos imortais da necessidade de reavaliarmos, de reconstruirmos. É o abandonar do homem velho, é o melhor orar e vigiar, é fazer tudo o que esteja ao nosso alcance e não postergar para o futuro, tampouco transferir para o trem aquilo que compete apenas e somente a nós empreendermos. Alguém tem dúvida disso, queridos irmãos e irmãs? O mundo há de responder pelas suas próprias ações e nós, pelas nossas. É assim que nos afirmam os irmãos espirituais. Ao voltarmos à erraticidade, a este mundo eterno, mundo material, sermos-á cobrada apenas e tão somente por meio da nossa consciência as nossas ações ou não realizadas. Realocar-nos-emos ou colocar-nos-emos aonde quer que nós queiramos neste universo por meio dos nossos próprios atos. Simplicidade, humildade e assim busquemos patamares melhores em nossas vidas. É o grande convite deste capítulo 7, itens 11 e 12, a qual as instruções dos Espíritos estão nos convidando para que assim os reflitamos de uma forma mais ampla. Bom, estamos trabalhando com a primeira palavra destes itens 11 e 12, que é o orgulho. Ele é o adversário da humanidade. De tudo que falamos nesses momentos iniciais, vaidade exagerada. O corpo físico não é transitório? Quantos já tivemos e quantos outros ainda haveremos de ter? Isso beneficia ou prejudica a nossa ascensão espiritual? Já temos a resposta? Já em nossas consciências. Então, vamos trabalhar. Todos nós obtemos ainda isso em nossas almas, por estarmos ainda labrando-nos em espírito em final de provas e expiações, em menor, mediano ou maior grau, cada um na sua porcentagem de esforços individuais. Ressentimento. Por que será que temos que ter ressentimento?
Porque será que temos que nos ofender para com uma ou mais ofensas que recebamos? O que Chico Xavier mesmo nos convidava para que fizéssemos ao longo de nossa oportunidade reencarnatória. Então não vive sai no outro. Encha sua boca de água e não engula, para que não reverbere e não imita uma réplica que seja desconstrutiva ao nosso semelhante. Porque alguém aqui na carne, com seus olhos físicos, enxerga as mazelas que o nosso semelhante esteja enfrentando em seu campo evolutivo, no campo moral, no campo dos recursos financeiros, no campo do ambiente familiar? Não. Então, se eles vierem de uma ou mais situações que sejam negativas, por influências de situações de irmãos ignorantes do mundo espiritual, os ditos obsessores, julgaremos, ainda que entre aspas estejamos com a dita razão. Não julgueis para que não sejais julgados. E se fizermos pior ainda nas reencarnações anteriores? Olha como é transcendente a segunda revelação no Novo Testamento, como consequentemente a terceira. O Consolador prometido, a 18 de abril de 1857, a doutrina transcendente, reveladora e transformadora de consciência, desde que, ouvidos de ouvir, olhos de ver e mãos de agir, as tenhamos e trabalhemos essas mazelas ainda intrínsecas em nossos espíritos e em nossos corpos semimateriais, ao qual no Espiritismo os conhecemos por corpos perispirituais. Ali estão, junto aos nossos espíritos, tudo que tenhamos construído em oportunidades outras, evolutivas. E cabe a cada um de nós as trabalharmos. Na matéria, aqui estamos em acoplado com esse corpo semimaterial. No mundo espiritual também, estes que nós não estamos enxergando também estão com as suas bagagens milenares. Um dia veremos de não mais ter um corpo perispiritual? Afirmo-vos que sim. Mas teremos que buscar, como eu disse há pouco, o capítulo 3, item 4, a progressão dos mundos, como consequentemente a progressão individual de nós, os espíritos. Vamos conseguir, inexoravelmente as atingiremos. Mas é um esforço que cabe a cada um de nós. Tomemos cuidado, conectemos com a fonte criadora de Deus pela prece, pela conversa sincera, jamais a que seja decorada, que isso não tornar-nos as seres melhores, senão as absorvermos e as melhorarmos a cada dia que passa. Desprezo por outras pessoas, dificuldade em aceitar ajuda ou admitir erros, orgulho, arrogância, vaidade, prepotência e outras mais mazelas que quem aqui ainda não pode as desenvolver e as obter. E se assim o fizer, está errado em sua integralidade, depende do ponto de vista. São 5 graus evolutivos que o orbe pode atingir. Estamos buscando sair do segundo para adentrarmos o terceiro. Significa então que queremos atingir o meio da escala de um ser no reino luminal. É lógico que ainda passaremos por esses desafios, porque as tentações estão aí a todo momento desafiando-nos consciencialmente. E o que nós estamos fazendo para as trabalhá-las intimamente, sempre de baixo para cima, de dentro para fora, em benefício do meio, é que nos convida essas mazelas que precisamos trabalharmos para que melhoremos a cada dia que passa. Volta a acordar e nos dizer que irrisão e cegueira, Deus ao acaso estabeleceu entre vós alguma distinção pelos vossos corpos perecíveis, transitórios, muitas vezes fugitivos e passageiros? É um ponto de interrogação que o Acordeiro nos faz. O invólucro do pobre não é o mesmo do rico, já que pobre e rico são empréstimos para que saibamos trabalhar em ambas situações, em uma ou mais reencarnações. Ainda é um ponto de interrogação. O Criador fez 2 espécies de homens. Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Assim sendo, depreende-se que Deus não castiga a nenhuma de suas criaturas, desde o princípio inteligente, criado simples e ignorante, que necessariamente lá tenha que estagiar os seus degraus iniciais evolutivos do reino mineral, até nós que já estamos no reino hominal. Milênios e milênios, direto ou indiretamente conscientes ou não, já estamos buscando as nossas ascensões espirituais.
e na certeza de que Deus não nos castiga, será que nós empreendemos pela nossa incura, pela nossa inobservância das leis da fonte criadora, o nosso estacionar evolutivo em algumas oportunidades reencarnatórias? Afirmo-vos que sim, já que a codificação também nos diz que não existe evolução para com o ser que chega até o reino nominal. Mas estacionar sim. Posso provar-vos? Vou deixar o convite para que estudem apenas 2 obras. Poderíamos citar mais. Citamos já a quadrilogia de Manuel Filomeno de Miranda, mas vamos citar Emmanuel, que tanto nós trabalhamos aqui nesta casa. A Caminho da Luz. Pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. Por que não também trazer Os Exilados de Capela, de Edgar Armond? Estacionaram, tiveram que ser realocados, tiveram a oportunidade de se reconstruírem, muitos assim o fizeram, voltaram para suas moradas de origem, lá do reino, a qual eles deram por saída provisória e continuam as suas ascensões. Muitos daqueles jovens já assim foram realocados, outros tantos estão construindo os seus realocamentos existenciais. Mas o livre-arbítrio todos nós o temos, relativo jamais absoluto. Senão o que já teríamos feito neste orbe se obtivéssemos o livre-arbítrio absoluto? A cada um conforme as suas obras. Novamente voltamos, como convida-nos Lacordaire aqui na cidade de Constantina em 1863. Cuidemos do nosso quintal interior, da nossa casa mental. Porque responderemos apenas e somente pelos nossos esforços. E assim, onde quer que estejamos, lá nós teremos condições de estar. Reforma íntima, orai e vigiai, e mãos de agir da forma mais ampla, macro possível, em prol dos mais necessitados. Convite deste capítulo 7, itens 11 e 12, que nós estamos trabalhando, sem falar os que nós já lemos aqui, neste início, nessa preparação inicial. E lógico, agora quais seriam as bases da justiça do Pai maior de Deus? O arrependimento, a oportunidade do recomeço. Quem aqui não está recomeçando mesmo em sua caminhada evolutiva por meio da reencarnação? E levante a mão. Todos nós. Que bom que assim o é. Então façamos por merecer dias melhores daqui a algumas décadas, séculos ou milênios, de que assim os construamos. Estamos sim reconstruindo-nos, mas sim sempre exigir-se-á mais de nós, os espíritas, os cristãos. A quem muito foi dado, muito há de ser-lhe cobrado, pedido apenas no recurso pecuniário. Pelo contrário, isso poderíamos colocar até como secundário, o que é primário nessa conscientização. Tudo que absorvamos, aprendamos e possamos colocar em prática, e que em alguns momentos nós guardamos para nós mesmos. Sempre em algum bate-papo fraterno que eu desenvolvo nas casas de fevereiro de 2024 até agora, mais de 215 gravações, fora 5 que eu acabei perdendo por motivos técnicos. Eu digo aos queridos irmãos e irmãs, quando eu estava, venho de centro espírita de berço, mas quando eu estava nos cursos iniciais, vou para 45 anos, mas lá entre os 18, 19, 20 anos, eu era daqueles que sentava numa sala de curso das bases iniciais da codificação kardeciana, no último lugar, rezando para que o monitor não olhasse para mim, tão pouco perguntasse algo, que o coração vinha na boca, e tão pouco haveria de sair alguma coisa. E onde nós estamos buscando trabalhar? Porque a erraticidade, os nossos mentores apenas querem que nós nos esforcemos e eles farão a parte deles. Alguém tem dúvida que nos 7 dias da semana, nas 24 horas por dia, eles nos auxiliam, mas volto àquilo que eu disse no começo, irmãos e irmãs, jamais far-nos-ão por nós mesmos, senão eles estariam evoluindo e não nós. Qual é o objetivo de um tutor para com o seu tutelado mesmo? No campo físico da terceira dimensão, já sabemos. Nossos esforços nessa querida codificação, nessa primeira obra que a irmã aqui nos leu, o Livro dos Espíritos. Inclusive, pena que eu não me recordo do número da pergunta, mas sim, lá tem este comentário. O questionamento do professor Rivaio, a falange do Espírito da Verdade: os nossos mentores individuais beneficiar-se-ão pelos nossos esforços empreendidos no campo material em uma reencarnação, quando eles, atingidos de forma com mais êxito por nós? Resposta dos irmãos espirituais: ser-lhes-á levado em conta. Que bom que assim o é.
Então significa que todos os esforços até o ano de 2002, nos seus 92 anos de idade, do nobre apóstolo Xavier, nas palavras de Divaldo Pereira Franco, Francisco Cândido Xavier, ele não apenas beneficiou a sua evolução transcendente, mas também dos que estiveram ao seu lado. Emmanuel, Sheila, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, foram os poetas que lá participaram das primeiras obras de Parnaso de Além Túmulo e tantos outros. É o que afirma a falange do Espírito da Verdade. E por serem ali os integrantes da terceira revelação do Consolador prometido, logicamente que já estão em patamares evolutivos transcendentes. Então o que eles nos afirmam é o caminho, a verdade e a vida a qual este ser nos convidou que assim também os trilhemos em nossos esforços individuais, nos seus aproximados 33 anos de vida física, em uma única encarnação, a busca do perdão. Primeiro, perdoarmos, o auto-perdão. Como eu disse, conscientes de que ainda erraremos, mas tão pouco, se não observarmos esses erros, não conseguiremos dar passos transcendentes um pouco mais à frente. Mas raciocinemos para que assim o façamos. Temos que estar primeiro reequilibrados, com uma saúde mental e também física perfeita dentro do campo de nossas limitações, para que hajamos de uma forma mais ampla em prol da busca do perdão para os que nos prejudicaram lá no pretérito e em reencarnações anteriores, como também neste atual presente. E ainda, desejando para que esses nossos possíveis algozes venham a reencarnar conosco em um núcleo familiar em qualquer canto deste universo. Será que assim o meio Rabi da Galileia agiria consciencialmente e principalmente em atos concretizados? Temos essa resposta. Então, já que ele é o caminho, a verdade e a vida, devemos agir como ele agiria em nosso lugar? Assim o façamos. A necessidade de reparação, pois estamos em um estágio evolutivo, como citamos logo lá no início, ainda precários em cometermos alguns erros, mas haveremos de os repor dentro de nossas possibilidades evolutivas. E sempre buscar nessa oportunidade do recomeço, que saiamos melhores desta encarnação em comparação às pretéritas. Convido-vos agora em alguns tópicos para que tudo que recebamos desta casa transcendente potencializemos no nosso dia a dia ainda mais. Porque sei que todos nós, direto ou indiretamente, já sim estamos trabalhando. Como, por exemplo, tenhamos constância nas tarefas do bem para com a humanidade, em todos os reinos evolutivos, do mineral até nós que estamos no nominal. Disciplina, comprometimento. Quantas vezes vejo o coordenador da data de sábado pela manhã, o Sr. Soares, junto com sua esposa, convidando-nos à consciência de que é imprescindível que busquemos esforçarmos para que cheguemos sempre antes do início das leituras, porque o tratamento começa de lá para cá, do portão para dentro, e a expansão de consciência que tenhamos a oportunidade de absorver, em prestando atenção em tudo que aqui é falado, haverá de computar-se ainda mais beneficamente com as marcas que aqui a cúpula espiritual desenvolverão-nos em prol do nosso corpo físico, corpo semimaterial perispiritual, como também da nossa mente, a transformação de nossos pensamentos. É isso que faz com que saibamos quais são as constâncias e disciplinas que devemos desenvolver para com, por exemplo, esta casa. Façais ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. Vem essa nossa conscientização. Disciplina no trabalho. Desapego das coisas materiais, porque são transitórias. Quem aqui já ouviu falar que seja um espírito, sequer neste orbe, em algum momento de sua caminhada evolutiva, levou que seja um fio de cabelo ou algum bem material para a quarta dimensão ou mundo espiritual, a erraticidade. Mas o que nós poderíamos levar, dentro do entendimento que estamos tendo a partir deste momento, a expansão de consciência, o desenvolvimento do intelecto, como os valores reais, a qual nós os comeremos, que é o bem, a caridade e a fraternidade. Lembram-se que eu disse que são duas asas, a qual nós precisaremos as desenvolvê-las, as potencializá-las para a nossa eternidade por meio das sucessivas reencarnações. Então que as trabalhemos para o nosso próprio benefício. Fidelidade ao Evangelho de Jesus por meio dessas práticas. Sentir prazer em servir jamais por obrigatoriedade, senão
não ser-nos-á benéfico para que colhamos esses resultados a posteriori, nesta encarnação no mundo material, ou lá na erraticidade. Temos que ter o prazer de servir, jamais por obrigatoriedade. Se não estivermos bem, que nem saiamos de casa, para que, por meio da nossa face, do nosso posicionamento que temos para com os nossos semelhantes, em vez de contribuir, venhamos a denegrir situações que os nossos semelhantes também estejam passando em dificuldade. Então, tendo o prazer de servir, ainda que muitas dificuldades estejamos atravessando, não contaminaremos o meio onde quer que nós estejamos. Lógico, pregar com os bons exemplos, que é o que transformar-nos em seres melhores e fará com que a Terra atinja o mundo de regeneração. Dominar os vícios, defeitos e imperfeições. Quem mesmo aqui não os tem? Todos nós, que bom. Então, vamos nos dar as mãos, vamos fazer com que, se eu quero ascender, que os meus irmãos e irmãs aqui em presença das duas dimensões também assim o façam com seus esforços individuais em prol do coletivo do todo, assim que haveremos de caminhar para as nossas ascensões. Renunciar a privilégios transitórios. Como foi dito, nada levaremos por meio de bens materiais para a verdadeira vida. Voltemos ao Cordel e vim dizer-nos que todos os homens são iguais na balança divina, porque Deus ama a todas as suas criaturas. Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Estes aqui que estão representados nos quadros foram mais virtuosos que nós no campo do intelecto e no campo da moral? Alguém fez por eles? Será que eles nos convidam consciencialmente também para que assim o façamos, toda vez que saímos reequilibrados em qualquer dia dos 6 da semana, independentemente do médium? Será que é um convite consciencial para que transformemos e com essa nossa transformação curemos pelos nossos bons atos e pensamentos que empreendamos? A cura não está em nossas próprias ações e pensamentos. Não é isso de forma direta e indireta. Esses irmãos espirituais ao longo dos 6 dias da semana assim nos afirmam de forma direta ou indireta. Em umas e outras mais palavras, vamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir toda vez que passamos nas macas ou quando o dirigente da casa venha a trazer alguma mensagem psicofônica. Vai vir para todos nós. Não é para o nosso próximo. Não, é para nós. Principalmente para mim. É assim que devemos pensar. Assim, lapidaremos consciencialmente e melhoraremos a cada dia que passa, desde que esforcemos para tal. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza dos que assim se esforçaram e muito ainda precisarão se esforçar, porque estão conosco aqui na psicosfera deste orbe. Para que ascendam, mais precisam fazer. Convido-vos para que leiam a obra Alvorada Nova. Olha a irmã Sheila ali, onde o nobre Caibar Schutel, semelhantemente à obra Nosso Lar, nos traz informações desta colônia espiritual. E principalmente o trabalho transcendente dessa querida irmã, que lá nas décadas de 50, 60, trabalhou com o nobre apóstolo Francisco Cândido Xavier, nas sessões de materializações, nas sessões de curas, enfim. Então, o que não nos falta é ferramenta para que melhoremos a cada dia que passa. Continua ele dizendo: e todos vós que sofreis as injustiças dos homens, ainda em ignorância, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, porque todos nós ainda as cometemos também. Lembrando que vós mesmos não estáis sem manchas. E isso é caridade, como também, e consequentemente, humildade e simplicidade de espírito. Como a prece pode nos auxiliar acerca dessas mazelas que devamos as trabalhar no nosso dia a dia, renovando pensamentos e sim pacificando emoções? Quantas vezes guardamos situações a qual não queremos contaminar o meio, tão pouco os nossos parentes, dentro de 4 paredes, e ao sentarmos na frente de uma entidade espiritual por meio de um médium, nós automaticamente nos emocionamos, nós choramos, porque é necessário, faz parte do tratamento que nós despejemos e devolvemos para a Gaia essas energias que nós não deveremos levar da porta para fora, porque viemos aqui buscar a renovação, a reconstrução. Então é normal que nós renovemos nestes pontos a qual estamos suscetíveis de os recebermos pelo mundo conturbado pela psicosfera pesada e energética a qual o orbe está passando, atraindo as energias da espiritualidade superior. É só o que aqui nos convidam para que as recebamos, as interiorizemos, afastando os espíritos obsessores pelo bem agir, porque não dará campo energético para que eles nos atinjam. Diga-me quem anda
apenas que direi com quem tu és. Diga-me com quem pensas, consciencialmente que poderei dizer com quem possais estar acompanhado espiritualmente. Venha ao encontro desse tópico. Ser-nos a lista que afastemos os que querem nos prejudicar com o bem agir. Tudo é campo vibratório, tudo é campo psíquico, energético, em qualquer canto deste universo. Motivando nossos inimigos a nos perdoarem pelo bem agir. Revitalizando os mecanismos de defesa imunológica do nosso corpo físico. O exercício físico, a alimentação, a ingestão correta de água, o tempo mínimo que devamos dormir, o nosso corpo físico, não o espírito, nas madrugadas de 6 a 8 horas em média, para que no dia seguinte, na nova reencarnação, ou não é uma nova reencarnação toda vez que acoplamos novamente em espírito no nosso corpo físico. Se é uma nova oportunidade de reconstrução, de melhorarmos a cada dia que passa, por que não encarar como uma nova reencarnação? Dizendo que hoje eu quero ser melhor em dia em relação ao dia anterior, como logicamente, consequentemente, amanhã no domingo, em comparação a esses dias anteriores. É uma nova oportunidade reencarnatória, então saibamos cuidar do nosso campo imunológico. Quando estou aqui na vibração, na sustentação, em alguma das macas, ou até mesmo na mesa, estou com um campo psíquico atento. E é só que eu vejo as orientações da cúpula espiritual, porque eles se colocam no nosso lugar. Eles querem que nós ascendamos, mas temos que fazer a nossa parte. Senão não adianta vir aqui milhares de vezes e não estarmos nos esforçando para que sejamos os artífices, os construtores da nova terra do mundo, de regeneração e assim, e consequentemente voltarmos para o meio, por meio da reencarnação nesse orbe querido, que é lindo sim em todos os seus aspectos, mas que as suas criaturas muito precisam melhorar-se para que ele ainda mais ascenda e proporcione-nos benesses que ainda nós não as conheçamos, que existem, mas que nós não ainda as conheçamos, nos meios precários que até o momento nós estamos tendo de oportunidade dentro de nossas limitações. Continuando a acordar dizendo, numa palavra, sede verdadeiros cristãos, e atingireis o reino da verdade, por meio dos vossos bons exemplos. Instruções dos Espíritos, item 11 e 12, capítulo 7, mas alguém pode contribuir conosco, já que são os irmãos espirituais, e não propriamente Kardec que está nos ensinando acerca deste tema, o orgulho e a humildade. Por que não? Vamos trazer aqui o nobre Adolfo, bispo de Alger, lá na cidade de Marmão, em 1862, quase 2 anos antes da publicação desta obra. Já este irmão espiritual, vindo, lógico, ao encontro do que tudo que aqui foi por nós, buscando uma conscientização ainda mais ampla, nos afirmar que devemos abrir os olhos à luz, que sempre está ao nosso alcance, desde que as queiramos absorver em nossas vidas. Eis que as almas dos que se foram estão de volta, mais vivos do que nunca, diga-se de passagem, ainda que não os enxerguemos com os olhos físicos da carne, para te recordar, para que recordemos dos verdadeiros deveres conscienciais por nós, assinados consciencialmente antes de acoplarmos atualmente nesses corpos físicos. É dificílimo, mas não é impossível. Trabalhemos melhor as potencialidades que nós contratualmente e consciencialmente pedimos para passar. Vai continuar ainda esse nobre irmão bispo dizendo-nos: elas se dirão com a autoridade da experiência quanto às vaidades e as grandezas da vossa passageira existência carnal haverão de ser pequeninas diante da eternidade. O Pai não tem pressa que ascendamos, que cresçamos espiritualmente. E nós? Nós temos pressa? Quem tem objetivos transcendentes tem. Convidarmos-nos para que assim também nos comportemos consciencialmente em espírito. Bem-aventurados são os que assim já pensam e principalmente agem em prol dessa construção que é o hoje e o agora que fará-nos a seres melhores. É o grande convite desses itens 11 e 12 do capítulo 7, queridos irmãos e irmãs. Ainda continua ele dizendo a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos sempre. São os títulos mais eficazes para obter-se a graça da fonte criadora do Eterno Pai. Na condição de Pai maior, o único que nós temos em nós, na condição de criaturas. Emmanuel pode nos agregar algo também a respeito do que estamos trabalhando até o presente momento, sim, das suas milhares de psicografias por meio das mãos abençoadas de Chico Xavier. Uma delas ele vem dizer em um tópico: quem aprende a ouvir com atenção
prestando atenção, aprende a falar, a reverberar e a agir com proveito. Acrescentei, porque é natural que assim pensemos e ajamos no nosso dia a dia. Completei essa frase de Emmanuel, porque ele quer que nós as complementemos, que nós as ampliemos onde quer que nós estejamos. Temos condições para isso? Eu disse aproximadamente 500 obras já publicadas. Divaldo, mais de 250. Se citar de 2 ou 3 mais autores, passa de 1000 obras. Fora a codificação Pentateuco, fora as edições da Revista Espírita de 1858 a 1869. 12 anos ininterruptos de tantos conteúdos. Aí temos as edições da Revista Espírita. Cada edição é praticamente um livro, mais de 200 páginas. É fácil sermos espíritas e cristãos, queridos irmãos e irmãs? Não. Mas já que responderemos apenas e tão somente pela nossa consciência, que aqui devemos empreender para que ascendamos, evoluamos, esforcemos-nos para tal que aqui o que não falta são conteúdos transcendentes à disposição de portas abertas para que nós os adquiramos, reverberemos de forma consciente e os coloquemos em prática. É o que nos convidou agora Emmanuel nessa passagem. E Chico, será que ele tem algo a dizer sem necessariamente uma intuição do seu mentor espiritual? Ao que vem dizer Chico Xavier em muitas de suas passagens? Ele vem dizer que fica triste quando alguém o ofende. E quantas ofensas Chico recebeu, sem nada fazer em prejuízo de outrem. Mas ele coloca uma vírgula. Mas, com certeza, ele haveria de ficar muito mais triste se ele fosse o quê? O ofensor, o emissor daquela ofensa. O destinatário e o remetente. O que nós, na condição de remetente, estamos empreendendo para os nossos emissários ao longo de nossa oportunidade reencarnatória. E ele afirma ainda que isso é terrível. É ou não é terrível, queridos irmãos e irmãs? É isso que faz com que nós busquemos as nossas ascensões a cada dia que passa. Poderíamos falar aqui por mais, no mínimo, 1 hora, porque material aqui não falta, mas o tempo, a cúpula espiritual já nos espera, porque, diferentemente de nós aqui na terceira dimensão, no campo material, que muitas vezes estamos em campo de ociosidade, eles não param sequer 1 minuto. E, logicamente, o tempo na 4ª dimensão, no mundo espiritual, não é igual ao nosso da materialidade. Então, cada segundo é de utilidade para que eles ascendam, sendo úteis aos mais necessitados. Então, vamos colocar um ponto nessa primeira etapa de nossas atividades, que possamos mantermos confiantes de que dias melhores viremos e interiorizemos estes e outros mais conteúdos que sempre o Instituto Espírita Cidadão do Mundo, aqui em sua matriz, no Instituto de Previdência, ou lá em Santana de Parnaíba, onde sábado passado também eu estive para um bate-papo fraterno, faça com que transformemos-nos consciencialmente sempre para o bem agir, aonde quer que nós estejamos. Que assim seja, graças a Deus, e um ótimo final de semana a cada um de nós. Obrigado, Soares. Obrigado a você. Obrigado.